Percebam, a confiança de Davi era a confiança que foi construída ao longo do seu relacionamento com Deus. Então, a confiança é construída com base em um relacionamento muito íntimo. Davi conhecia Deus. Ele já havia passado por outras situações difíceis em que ele precisou da ajuda divina e ele viu o quanto Deus o deu força, o deu coragem e lhe deu a vitória em outras batalhas. E ele sentia confiança a ponto de dizer: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Percebam? A confiança que Davi tinha na hora e no momento da crise era a mesma confiança que havia sido construído em sua vida passada, no seu relacionamento com Deus. Ele vinha construindo esta confiança ao longo da sua vida. Imaginem só, se Davi não tivesse esse conhecimento de Deus, se Davi não tivesse essa experiência com Deus, será que Davi teria essa mesma confiança no momento da crise diante daquele gigante? Será que ele teria a mesma confiança? Claro que ele não teria. Ele estaria como seus irmãos, ele estaria como os exércitos de Israel, como o exército de Israel. Ele estaria ali também temeroso, pavoroso, né? Estaria com medo ali naquele momento. Estaria apavorado, melhor dizendo, estaria apavorado naquele momento. Por quê? Por que ele confiou? Porque ele havia construído essa confiança ao longo da sua vida em um relacionamento íntimo com Deus. Em outras palavras, Davi conhecia a Deus. Então, com isso, eu quero dizer a todos que é agora o tempo em que nós devemos buscar esse relacionamento de confiança com Deus. É agora. Não é no momento da crise. Quando eu me refiro à crise, eu não estou falando a essa que estamos vivendo agora, porque essa é só o princípio. O povo do advento sabe, nós sabemos que temos crises muito maiores aí pela frente, e temos uma outra crise que vai nos colocar face a face com a morte. E nós temos aí que enfrentar todas as forças das trevas na última batalha entre o bem e o mal. E se nós não buscarmos construir essa relação de confiança com Deus hoje, nós não estaremos preparados quando essa grande crise desabar sobre nós. Nós precisamos de buscar essa confiança hoje. Agora é o tempo, né, de construirmos esse relacionamento. É hoje que nós precisamos conhecer a Deus, ter uma experiência íntima com Ele. Lembra das dificuldades que você já enfrentou? Lembra dos problemas que você já passou por eles? E problemas que você, quando estava diante deles, dizia: olha, esse problema é insolúvel, isso aqui eu não consigo solucionar. Esse é um problema que eu já tentei de todas as maneiras e não consigo. E você se recorda que Deus pôs a mão e resolveu o problema para você? Então, todas essas situações é Deus construindo contigo esse relacionamento de confiança. É Ele dizendo a ti: confia, tão somente confia. É Deus dizendo. Queridos, não vamos ter um espírito de temor, de medo diante dessa pandemia. Nós não podemos ter medo. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser imprudentes, inconsequentes. Não, nós temos que tomar todas as medidas de precaução, mas não podemos ter medo como as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento íntimo com Deus. Lembram das palavras de Jesus? Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, quando elas começarem a acontecer, ele não disse: fiquem com medo. Não, ele disse: ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nós já estamos presenciando os últimos sinais que apontam a volta, a iminente volta de Cristo. E nós não podemos ter o nosso coração se derretendo e desmaiando de temor, como as demais pessoas que não têm uma ligação e uma comunhão íntima com Deus. Nós precisamos ter confiança para enfrentar não só essa crise, a crise momentânea, a crise da pandemia, mas nós precisamos de confiança em Deus para enfrentar outras crises que virão. Eu não quero que vocês me vejam aqui como um pregador, alguém que está falando só de coisas ruins que estão por vir, tentando pôr temor no coração. Não é isso que eu quero dizer.
que eu quero dizer nesse momento é que Deus está fazendo um apelo para mim, um apelo para você, para nós, diante dessa situação que estamos vivendo agora, buscar ter um relacionamento mais íntimo com Deus, estreitar a nossa ligação com Deus, a ponto de termos essa confiança que Davi tinha, de estar diante do gigante, diante daquele problema invencível, e ter confiança que Deus vai ultrapassar essas batalhas, essas dificuldades por nós. Nós precisamos ter essa confiança. Eu estou dizendo aqui que Deus quer que nós nos preparemos, porque essa pandemia, podemos assim dizer, ela abriu o caminho para uma série de acontecimentos, uma série de mudanças. Vocês percebem que a igreja não é a mesma diante da pandemia. A fé de muitos não é a mesma diante da pandemia. Alguns perderam a fé na pandemia e outros aproveitaram essa pandemia para buscarem um relacionamento mais íntimo com Deus. Então tudo está mudando e nós precisamos estar preparados para a fúria dos acontecimentos por vir. Precisamos dessa confiança em Deus. E eu quero finalizar nesse momento dizendo a você o seguinte: existe ainda um outro gigante que precisa ser vencido. Gostaria que você, nesse momento, tirasse o seu olhar dos problemas sociais, tirasse o seu olhar da crise na saúde, da crise econômica, da crise espiritual, da igreja. Tire o seu olhar disso e olhe agora para um outro gigante que todos nós precisamos vencer: o pecado em nossas vidas. Esse é um gigante que persiste em nos afrontar diariamente, dizendo que nós não somos capazes de nos libertarmos do seu jugo, da sua escravidão. E como o gigante passou ali 40 dias afrontando as tropas de Israel, desde que nascemos o pecado tem dominado a nossa vida, tem nos afrontado e tem nos dito que o cabo dos nossos dias é a morte, é a morte. E de fato, se nós formos considerar a situação, nós não temos capacidade para vencer os nossos pecados, os nossos defeitos, o nosso caráter que é mau, que é terreno. Nós não temos. E nessa hora, o Senhor Jesus quer também que olhemos para Ele. Talvez essa noite, queridos, ou não sei em que momento você vai estar assistindo essa palestra, talvez essa palestra é a abertura que o Espírito Santo quer dar em tua vida, para que você tenha confiança em Deus para vencer também os pecados, para vencer o pecado que nos prende a este mundo. Deus quer abrir agora uma porta de salvação para mim e para você. Assim como ele deu força a Davi para vencer o leão, vencer o urso, vencer o gigante e muitas outras batalhas, o Senhor nessa noite é o único que pode nos dar força, que pode nos conceder graça para vencer o pecado que domina as nossas vidas. Somente por meio de Cristo é que nós podemos ser lavados, ser regenerados, purificados do pecado, ter a mente transformada e habilitada para morar nas mansões celestiais, na Canaã celestial, na Jerusalém lá do alto, onde não penetra coisa alguma abominável, onde não penetra nenhuma impureza, nenhuma imundícia. E nós precisamos receber nesse momento esse poder do alto. Nós precisamos confiar em Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que não só nos perdoa, mas que também nos habilita a vencer o gigante do pecado em nossas vidas. Precisamos confiar em Deus. Queridos, que nessa noite o Senhor Jesus se revele a você, se revele a nós, dizendo que Ele é o campeão das batalhas em nossa vida, dando-nos o espírito de confiança, para enfrentarmos as adversidades, as crises, enfrentarmos os problemas, porque a confiança em Deus é o que precisamos para esses dias difíceis. Amém.